Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite de comemorar a democracia, né? O Internacional hoje deu uma lição da sua grandiosidade. Fiquei assim numa felicidade quando eu vi que ainda dá para consertar o Internacional, como lá atrás dava para consertar o Grêmio, e o Grêmio se consertou. Não foi consertado, o Grêmio se consertou. E é o Inter que tem que se consertar. Quando os conselheiros, independente de quem concorria, se é Fernando Carvalho, se é MIG, se é anti-MIG, tudo agora nas eleições tem um anti, né? É anti isso, anti aquilo. Eu não vou entrar nesses detalhezinhos aí. Mas de 339 possíveis para votar, votaram 335. Puxa vida. Isso aí é amar o clube. Isso é dizer para o Internacional, nós temos salvação. Os dirigentes dizendo entre si, né? Foram para votar e que agora com 60 mil possíveis votantes, que o Inter tenha 30 mil votantes para ter uma representatividade bonita na renovação do Conselho, que é a eleição mais bonita, a mais necessária, quem sabe seja agora a curto prazo, a da presidência, porque tem que mudar, já tem que entrar em janeiro e tal. Mas a médio e longo prazo, a mais importante é a do Conselho Deliberativo. Daqui o Keller Kloss, que está nessa batalha há bastante tempo, e entende a necessidade de ter uma representação não só plural, eclética, no Conselho Deliberativo, mas avalizada. Então, quanto mais gente votar, mais será avalizado o conselheiro, o novo conselheiro. E agora, meus amigos, não é brincadeirinha de 3 aninhos, de 2 aninhos, já foi 2, já foi 3. Agora são 6 anos de conselho. 6 anos de conselho. É uma eleição para o Senado Federal. Senado, acho que são 8, né? 8. É quase um Senado Federal. Então, cumprimentar os conselheiros, alguns senhores de idade, já que têm dificuldade para votar por computador, por celular, pediram para os netos, pediram para os filhos, certamente, deram um jeito de votar. 335 de 339, e só um branco e só um nulo. Isso aí é um negócio assim, ó, maravilhoso. Agora, claro que tem que corresponder à expectativa quem for eleito. Tem 11 chapas para a renovação do Conselho. Eu até vejo como uma certa desunião, como os candidatos têm apregoado que tem que unir o Internacional. Agora, a união tem que ser num propósito bom. Unir ao redor da carniça não dá. Unir ao redor do fedor não dá. Do mal feito, do viciado. Então, se há uma hora que a gente pode fazer alguma coisa, eu estou falando aqui como jornalista, mas como gente que conversa com vocês todos, né? Se sabe o que é certo, se sabe o que é errado, se sabe quem pode fazer, quem deve estar lá e quem não deve estar lá, quem já ficou por muito tempo lá. A propósito, o movimento Intergrande, quem sabe tenha os maiores cardeais do Internacional, quem sabe tenha as pessoas que mais fizeram pelo Internacional, que mais disponibilizaram tempo, que mais conhecem o Internacional, mas chega um momento que basta. E agora, eu não sei, já disse até nos meus espaços hoje na Rádio Grenal, no YouTube, no Facebook, e estou continuando a dizer, porque nós estamos transmitindo em Facebook e YouTube também, ao vivo. Eu não sei, vejam só como é outra eleição que começa agora, nesse momento aqui, ou quando terminaram o escrutínio, como se dizia antigamente, né? Agora não é mais escrutínio, né? Mas quando terminou a apuração, é outra eleição, porque a renovação do Conselho é outro jogo. É como se fosse Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho. Eu não sei se o MIG faz os 15%. Gente que votou pela não cláusula de barreira, agora ia se beneficiar se houvesse cláusula de barreira zero. Gente que bloqueou tudo que foi tipo de ação para democratizar o Internacional, agora pode ser demolido pelo seu próprio voto de outrora.
Então, vejam a extensão do que está por vir por aí. É gigantesca a necessidade que o torcedor colorado intervenha, especialmente os torcedores de boa fé, não os de manada, que com a exclusão do MIG tem menos manada. Mas aí, Rec... Doutor Elvio, boa noite. Já falei demais para o meu tamanho e o Keller Costa. Esse é só a aberturinha que eu faço sempre aqui, porque já é característica, eu fazia nos meus programas da Rádio Guaíba, e agora não tenho feito tanto na Grenal, mas também às 6 da manhã eu faço, só que às 6 da manhã as pessoas estão dormindo. Só ligeirinho aqui, já vou lhe passar, doutor Elvio. O Inter viajou sem Edenilson, sem Rodrigo Dourado, portanto, vai com outra meia cancha. E o Inter pode ser segundo ou pode ser sexto. O Grêmio pode chegar entre os 6 também, já é uma tendência, e ficar com a mesma pontuação do quarto colocado já na segunda-feira. O Inter joga neste sábado contra o Atlético Goianiense em Goiás às 9 da noite, e o Grêmio joga na segunda-feira, jogo atrasado contra o Goiás às 18 horas na Arena. O Grêmio pode passar o Internacional nesse final de semana, pode igualar o Internacional. Se o Inter empatar e o Grêmio ganhar, fica 37-37, o Grêmio só perde nos critérios que valerão no final, mas na pontuação ficarão taco a taco. O Inter também pode ser vice-líder, se ganhar o seu jogo, para ponderar pelos dois lados. Desculpe, doutor. Boa noite, Rec, o Keller e os que nos escutam e assistem. Nessa questão da tabela do brasileiro, isso considerando o somatório de pontos, né? Porque se a gente for para o percentual de aproveitamento, o Internacional está em quarto, o Grêmio está em quinto, empatado com o Palmeiras em sexto, e a diferença deles é só meio percentual. Então, se o Grêmio empata o próximo jogo... Na verdade, não é meio percentual. Em aproveitamento, sim. Em aproveitamento é meio percentual. Quantos jogos tem o Palmeiras? Já vou ver aqui. Eu não sei quantos tem. Eu te mandei hoje de manhã a tabela por aproveitamento. Né? Eu sou imbecil, não vejo os troços. E nessa tabela por aproveitamento ele dá essa situação do meio percentual. Né? Então a gente tem que considerar a soma de pontos, né? Mas considerar também os jogos faltantes e o aproveitamento, porque eu acho que é o que é mais importante. Mas na questão da eleição, Rec, que comentava do Internacional, numa análise objetiva dos números, né, dá para ver uma divisão na medida em que todas as chapas conseguiram uma quantidade de votos importante. Todas as chapas. Né? Então, quando a gente tem uma quantidade de votos importante nas 4 chapas, a gente vê que tem no Conselho, né, uma certa divisão. Né, de pensamento, de entendimento. Pelo menos os números objetivos demonstram isso. Quanto à questão da democracia, citaste, Rec, eu acho que a gente tem ainda muito a caminhar em relação à eleição em clubes de futebol. Tá? Quando veio o novo Código Civil, tá? E aí se criaram, vamos criar a cláusula de barreira, porque pode ser que apareça alguém que iluda todo mundo, que invista dinheiro em publicidade e que tome conta do clube. Então criaram cláusulas de barreira, né? A regra lá do Internacional, lá para presidente, que vai agora os 2 mais votados, né? Quem é que vai chegar, eu pergunto, quem é que vai chegar para o associado votar? Né? São 2 candidatos, por esses filtros. Né? E aqui eu não estou falando em clube, cor, eu estou falando em conceito democrático e regra. Tá? Vale para o Grêmio, vale para qualquer time. Né? Vão chegar 2 candidatos. E esses candidatos são de situação ou oposição. Né? Eu tenho dificuldade de classificar esses candidatos como candidatos de oposição. E aí vamos pegar lá o associado que queira votar num candidato de oposição. Não pode, porque as opções, as postas para ele votar são essas. Aí tem lá o artigo 59 do Código Civil, está em vigor desde o ano de 2000, que diz assim, compete privativamente, olha a palavra, privativamente à Assembleia. Compete privativamente à Assembleia a deliberar sobre o diretor e o presidente da associação. O clube é uma associação, né, sem finalidade lucrativa. Né? Aí se cria um filtro
né, no qual a opção desta Assembleia ela fica bastante reduzida. Eu tenho para mim que essas sistemáticas que a maioria dos clubes adotaram, né, em prol de uma proteção, né, de não chegar um aventureiro e não tomar Falava até em clube, igreja tomar conta e né? tal. Em prol disso aí, eu tenho a impressão que Um reverendo desse. pela análise do Código Civil deste artigo, que diz que compete privativamente à Assembleia, que ela é ilegal frente ao Código Civil. Mas são as situações que são postas, né? Como metodologia de escolha de presidente de clubes. Antes que diga, eu estou zombando, eu falei em igreja, porque a igreja está mostrando que tem poderes aí, né? Tem meio de transmissão, meio de comunicação, então em tudo Até que o Maradona tem igreja. Até a igreja, o Maradona, parecido o Maradona. Aliás, só uma parte, o cara não foi me fazer selfie com o Maradona no caixão. 2 caras. Quer receber essa foto? Essa foto que ninguém quer receber, mas todo mundo está recebendo. Porque a idiotice, ela circula rápido. E foi demitido, né? Sim, mas pelo amor de Deus, você é um monstro. Foi de uma infelicidade ímpar, né? Mas que barbaridade. Essa situação, né? Que coisa incrível. Desculpe, doutor. Boa noite, boa noite. Chapa Rec. 10, agora tem que começar a se identificar. Chapa 10. Boa noite, Rec. Boa noite, Elvio. Boa noite a todos que nos acompanham por todas as mídias. Efetivamente, essa questão democrática, ela acaba sendo muitas vezes diminuída quando criam-se regras, por exemplo, como a cláusula de barreira. Só para você ter uma ideia, desses 4 candidatos à presidência, nós poderíamos ter pelo menos 3, porque nós, do sócio deliberativo, foi o movimento que mais apresentou proposta na última alteração estatutária, e nós apresentamos uma proposta de que aquele que passasse de 20% dos votos do Conselho Deliberativo iria para o pátio, que hoje o pátio é virtual, não mais o pátio físico. Então, no mínimo, nós teríamos 3 candidatos agora, e não 2. Porque 2 candidatos fica fácil de, muitas vezes, aqueles movimentos que têm concentrado um grande número de conselheiros, manobrar e manipular. E aí eles acabam escolhendo, por quê? Porque eles colocam o candidato deles e dividem os votos que eles têm restantes e escolhem quem vai disputar com ele. Isso pode acontecer. Agora, se fosse 20% dos votos, hipoteticamente nós poderíamos ter no máximo 5, mas isso é uma situação impossível, porque dificilmente teria 5 candidatos fazendo exatamente 20%. Então, mas no pelo máximo, menos teria 3 ou 4. 3 ou 4. Por exemplo, essa eleição poderia até chegar a 4, porque o que menos voto ganhou, faltou em torno de 10, 15 votos para também perfazer mais de 20%. Então, nós, dos sócios deliberativos, preconizávamos isso e, futuramente, numa próxima alteração estatutária, vamos reapresentar essa proposta. Só que hoje nós, uma composição com outros movimentos, né? Então, hoje a chapa surge amanhã, a chapa 10. Nós temos que ter essa compreensão de que o REC apanhou com muita propriedade a questão de que muitos votaram contra a cláusula 0. A cláusula 0 ela pode trazer inconvenientes, se reconhece, mas pelo menos se amenizasse mais. Foi amenizado muito tenuamente a possibilidade, né, de se ir com 12%. Mas tudo bem, nós estamos lutando, imaginamos que desta vez haja uma reprovação muito grande da chapa do Intergrande, né? E já se viu, eles se dividiram, fizeram 2 chapas, na verdade, porque a grande maioria dos conselheiros que votaram no conselheiro José Aquino são da velha guarda do MIG, que fizeram a confraria. Então, fica difícil de vislumbrar uma oposição. Por outro lado, como disse o Elvio, por outro lado, a outra chapa, a chapa 5, também era vice-futebol até ontem. Então, da mesma forma, né, há uma dificuldade. Então, o que nós da chapa 10, estamos pedindo? Né? Que o pessoal não case mais o voto com o presidente e com o conselho.
porque senão cria o que nós presenciamos. Só muda um grupo dominante. Exatamente. Sempre o grupo que ganha a eleição presidencial acaba fazendo uma maioria consistente no Conselho e aí ninguém mais questiona nada. Nós não questionamos que o Internacional nos últimos 10 anos tem os maiores orçamentos do país e não ganha absolutamente nada. E ninguém cobra nada de ninguém, está tudo normal. É tudo absolutamente normal, aceitável, né? E não é aceitável. Nós temos uma receita do quadro social em torno de 8, 9 milhões. Olha, só com 8, 9 milhões nós podemos fazer uma folha de pagamento, pelo menos, né, de um elenco de nível. Não precisa ser top de linha, mas com um elenco, digamos assim, de médio, de bom, vamos dizer, de bom nível, tá? Se pode. Por quê? Porque o futebol, ele tendo a coesão, tendo a unidade de propósito, todos pegando junto e tendo uma comissão técnica gabaritada, se consegue chegar. Se consegue. O próprio Odair chegou à final da Copa do Brasil, né? Perdemos em casa aquele jogo, que até hoje não se sabe como, né? Mas perdemos. Mas isso é do jogo, né? Assim como nós poderíamos ter ganhado. Então, veja que o elenco não era dos mais festejados. E mais, uma outra incompreensão que vem nos últimos anos, devido a esse alinhamento automático de se votar no presidente, votar na chapa do presidente para o Conselho Deliberativo, não há essa cobrança, não há essa fiscalização. E aí, então, nós temos essa dificuldade de alguém que diga, olha, nós temos que mudar os métodos. Então, o processo democrático ele é demorado. Claro, se houvesse uma revolução, um golpe, nós tiraríamos todo mundo, mas não é assim e não deve ser assim. Então, paulatinamente, pode ser que haja alteração agora, de que o quadro social entenda que não deva mais casar o voto. Não case o voto, por favor, porque assim nós poderemos ter uma direção que vai ser cobrada. E a cobrança, pessoal, não é todo dia lá criar problemas para a direção. É simplesmente a direção saber que se não tiver um resultado de campo, na próxima eleição, já no próprio conselho, ela não vai ser reconduzida, ela vai ser reprovada. Então é nesse ponto, Rec, que eu chamo a atenção. Não podemos mais casar o voto. E agora, entre os dois candidatos, nós da chapa Surge Amanhã, da chapa 10, vamos agora nos reunir para ver se vamos, eventualmente, se algum deles apoiar as nossas insígnias, as nossas propostas, porque nós fizemos uma chapa que não é de situação nem de oposição, como eu já manifestei algumas vezes. Por quê? Porque nós não tínhamos candidato ao presidente, então nós não éramos nem oposição nem situação, mas uma chapa de proposição, aonde nós estamos colocando ao quadro social algumas questões que nós entendemos de suma importância, como a questão do CT, da construção do CT, a questão das categorias de base, a questão da exploração do entorno do Beira-Rio com negócios para trazer receitas extraordinárias para o clube, e também a questão do match day, exploração, a questão do futebol feminino que é um potencial campo de receitas que logo em seguida nós, através de estudos, concluímos que esse vai ser um mercado que vai prosperar. Então, nessas propostas, se algum dos candidatos eventualmente adotar as nossas propostas, poderemos, eventualmente, aí haverá uma discussão interna, se vamos ou não declarar apoio a uma ou outra chapa para presidente. Mas o que nós fundamentalmente queremos é entrar no Conselho Deliberativo e mais, falasse que tem 11 chapas, efetivamente. Agora, nossa chapa, por exemplo, já disputa há muitos anos no voto. Nós não somos um pequeno grupo que vai lá pedir vaga nas chapas já consagradas. Nós perdemos, ficamos fora, mas nós disputamos a eleição. Nós temos estrutura de movimento social. Nós não ficamos só meia dúzia de pessoas que pretendem chegar ao conselho e quando chega na eleição vão lá pedir vagas. Nos dá 5 vagas, nos dá 10 vagas. Como não tiveram espaço praticamente em nenhuma chapa, começaram a fazer chapas próprias, que é direito de todos, reconhecemos, mas só colocando para o nosso quadro social
que a chapa surge amanhã, a chapa 10, ela tem já um histórico de várias eleições e vem sempre buscando com total tranquilidade, com independência, sem nenhuma agressão a ninguém, sem nenhum discurso desconstrutivo, ao contrário, nosso discurso é propositivo. Então é isso que nós deixamos assim, nesse momento, já que estamos falando de eleição internacional, esse pedido, que não se case o voto da chapa, do chapa presidente automaticamente a chapa para o Conselho. Isso tem se mostrado nefasto para os interesses do clube. Pois é, essa história de diminuir a cláusula de barreira já é uma discussão muito antiga, né? Eu até entendo que se tem uma cláusula aí de 5% a 8%, 7%, sei lá, né? Não precisa ser... Sim, não precisa ser zero. Zero, porque a prova é que tem 11 movimentos, tem alguns que não têm condições mesmo de ir para o Conselho. Então tem que pelo menos colocar uma representação interessante para cativar o voto do sócio. Mas só te né? Aí 5% REC, vai lá, né? Mas 15%... REC nos dois... É 15 ainda, né? É 15. 15 até 20 mil é 12. Mas, assim, veja, a minha e de outros companheiros de chapa, nas duas últimas eleições, nós tivemos votos para ser conselheiros. Nós éramos para estar lá no conselho. Mas o que se faz? Se faz um rateio depois e entram outras pessoas de outros movimentos por causa do quociente e que sequer tiveram méritos, tiveram votos para estarem lá. Né? E as nossas pautas, né, acabam não sendo colocadas dentro do Conselho. Mas o nosso movimento como ele tem existência já de bastante tempo, mesmo assim nós participamos do processo de alteração estatutária. Nós levamos, como eu repito, o movimento que mais levou emendas foi o sócio deliberativo, com 29 emendas. Então, nós continuamos trabalhando pelo clube. Nós não precisamos ter o cargo lá, mas evidentemente que tendo o cargo de conselheiro, nós teríamos melhores condições de colocar nossas propostas e de fazer essa cobrança de modo propositivo. Tem uma outra situação que eu vou abordar, depois a gente pode estabelecer um outro debate aí até sobre possibilidades de Grêmio de Internacional. O Grêmio pode ganhar 3 títulos esse ano aí, porque quem está jogando futebol? Quem é que está jogando mais do que o Grêmio? Dá para incluir até na América. Se a gente for pegar como base o River e o Boca, que são os cancãs, não estão jogando bem, né? Mas todos tiveram dificuldades, né? Sim. Face à Covid, e a vantagem do Grêmio, isso lá atrás, se tinha uma expectativa, uma projeção justamente nessa linha, é que como o Grêmio tem um plantel, estava estruturado, né? A partir do momento que o Grêmio conseguisse resolver todos esses problemas, que aí é lesão, é Covid, acúmulo de jogos, né? Poderia chegar num rendimento maior, mas a coisa ela vem num crescente, né? A partir do momento em que os problemas diminuem, o rendimento, isso é diretamente proporcional ao rendimento da equipe, ele melhora, né? E tem uma situação que eu considero crucial, que é o meio de ligação, é o 10, né? Uma coisa é com o Jean-Pierre, outra coisa é sem Jean-Pierre, né? Você acha que isso é definitivo? Para mim é uma questão de conceito. Ao formar um time, eu preciso de um meio de ligação. Eu preciso de um cara que toque a bola para lá, coloque, que pife. Eu preciso de um pifador. O Atlético Mineiro, o líder do campeonato, não tem centroavante, não tem meia de ligação. Mas aí correria o tempo inteiro, é aquela intensidade do esquema do argentino, que é o tempo inteiro na intensidade correndo. Vai dar certo algumas vezes, mas não vai dar certo outras. Porque não tem a qualidade, tem a intensidade. Entende? Então é uma maneira, é um conceito que vai dar certo por um tempo, mas não vai dar certo quando pegar um time estruturado com qualidade. Não vai dar certo. Vai sucumbir, né? E voltando à questão do Jean-Pierre, o meia de ligação, do meu modo de ver, do ponto de vista de conceito, para formar o time, para poder ter um time propositivo, né? Para poder atacar e ter qualidade, chegar lá, precisa do meio de ligação. E vocês podem reparar as partidas com Jean-Pierre e sem Jean-Pierre, a diferença. Quando falta
esse jogador que pifa, que coloca, né? O gol que ele fez ontem, ali é um gol de craque, né? Porque ele recebe a bola já ajeitando e bota o goleiro, ele não teve chance de fazer nada. Parecia que estava caminhando na rua da praia. O goleiro não teve tempo de fazer nada, né? Agora, por um outro lado, né? O Grêmio vem evoluindo, o Grêmio vem apresentando um futebol, retomando, né? Aquele futebol que tinha quando estava nos seus melhores momentos. Agora tem algumas situações que eu chamo a atenção, né? Questão, se faltar o Jean-Pierre, né? Não sei se o Pinhares, que entrou bem agora no último jogo, vai ter condição, porque ele não é exatamente um meia de ligação, não faz exatamente a mesma coisa. Mas foi comprado com esse objetivo. Bom, o Thiago Neves também foi comprado com esse objetivo, e o Robinho também, né? Mas me parece que, não sei se, para mim, por enquanto, não tem condição de substituir, apesar de ele ter entrado bem. Então, preocupação se faltar o Jean-Pierre. A questão do elogio do Matheus Henrique e do Darlan, né, que agora está todo mundo falando que as mil maravilhas, os dois são ótimos jogadores, mas eu chamo a atenção, os dois volantes, eles não podem ser baixos. Quando pegar time com maior qualidade, que explora a bola alta, vai faltar alguém mais alto ali. Então esse esquema ele é muito bom, funciona com times que vão se defender por muito. isso que o Maicon ainda vai ter que jogar. E aí a questão do Diogo Barbosa no jogo de ontem, e algumas 3 ou 4 vezes ali deu uma vazada, né? Eles entraram por ali e cruzaram pelas costas dele, né? E ele já sabe que ele é um ótimo lateral e tem uma característica muito boa para o ataque, né? E ele não é tão bom defensivamente. Ao Cortez é o contrário, né? Ele é bom defensivamente, tem físico, né? Ajuda a compor ali, até como terceiro zagueiro. Às vezes ele volta como zagueiro do escanteio, né? Mas tem alguma deficiência no ataque. Quer dizer, um é o contrário do outro, né? Um é melhor para atacar e o outro é melhor para defender, né? E isso tem gerado aquela questão da alternância que o Renato faz, né? Então é uma questão que eu também chamo a atenção, que se for escolher, me perguntasse no outro programa, né, a dupla de laterais, os melhores são esses, é o colombiano e o Diogo Barbosa, né? Mas tem essa questão defensiva também, que ao jogar com times de melhor qualidade, quando pegar um River, um Boca, um Flamengo, né, um Palmeiras, né, tem que tomar esse cuidado defensivo, né? Não pode achar que essa formação aí pode ter uma contenção defensiva de maneira suficiente. Deus queira que sim, né? Mas eu só chamo a atenção dessas possíveis fragilidades, né? Que tem que tomar cuidado. O Grêmio joga na segunda-feira, podendo se aproximar bastante da ponta de cima, pelo que disse o doutor Elvio Henrickson, que o Grêmio tem um jogo a menos, né? O Grêmio, se ganhar esse jogo do Goiás agora, vai continuar com um jogo a menos, que vai ser o do turno daí, que é contra o Flamengo. Desse turno, né? Ele jogou no primeiro turno com o Flamengo, mas o jogo que atrasou agora é o do Flamengo. É o do Flamengo. Vai atualizar com o Goiás e vai faltar o Flamengo. Mas, de qualquer forma, já volta a ser uma campanha bem razoável, né? De mais de 1,5 ponto por partida, o que indica que dá vaga na Taça Libertadores da América. 50% fica em sexto ou sétimo lugar. E o que prova que o Inter ainda pode cair mais um pouquinho, viu? Não, eu ia falar, o que eu ia falar era sobre o Grêmio. E vou usar a figura do próprio Renato, que dizia que o Grêmio ia decolar, né? E num outro programa, não sei se foi aqui numa outra emissora, já há um tempo atrás, digo, olha, o problema é que o Grêmio está trocando a fotografia do time e está colocando jovens. E era um momento de estabilidade, eu digo, aqui é que às vezes perde a mão, e parece que agora o Renato acertou a mão. Então conseguiu fazer o time jogar. O Grêmio estava muito lento no meio campo, estava muito lento, muito fácil de ser marcado, muito previsível. Até eu acho que foi o tempo que o Jean-Pierre estava fora, né? Não estava conseguindo acertar o meio campo. E foi esse momento de turbulência. Agora, teoricamente, eu concordo com o Dr. Elvio, né? O volante ali, os dois volantes ali da frente da área, ser baixinho não é bom.
É o que eu me queixava há muito tempo no Internacional, né? Que eu dizia, vem cá, mas esses caras, comissão técnica, ganham quanto para não enxergar que não pode jogar com 2 alas de 1,50 m? Então, todo escanteio era um problema, porque não tinha o lateral da primeira trave. Vai perder de Vai cabeça. perder sempre. Vai perder E perdemos de um monte de gol. E o Dr. Rex sabe aqui, porque eu falava isso aí. Não era possível. É só colocou 2 já com estatura maior, já dá uma outra segurança defensiva. E nem são grande coisa também, mas já melhora substancialmente. Aquela questão que eu sempre dava o exemplo do vigor físico dos alas do Grêmio, dos laterais. O Cortez e até depois do Edmilson foi o... Teve outro. Mas o meio termo é o Flamengo. Rafinha e Felipe Luiz, eles não são parrudos. Mas só um pouquinho, mas agora vê o que joga. A mesma coisa, mas o Cafu não era forte assim, mas olha o que jogava. O Heitor no Inter é um meio termo. O problema do Heitor é o seguinte. O problema é que quando o jogador não tem não é uma fortaleza física e é médio. Ou médio para baixo. Quer dizer, bom, aí vai ser problemático. Entende? Agora, se ele é baixinho, franzininho, mas é um craque, não joga. Evidente, eu estou dizendo quando pega de médio para baixo. Então, só se colocar de maior vigor físico já tem ganhos, é nesse sentido. Então, aí voltamos, teoricamente, então, a questão. Se tiver com o volante ali baixinho, o que acontece? Aí sempre tem que trazer o centroavante para dentro da área, né? Quando é atacado. Agora, e aí quando o contra-ataque... Exatamente, esse é o problema. Então, começam a ter os prejuízos, né? E eu acho que aí o Grêmio que acertou a mão agora, o time voltou a jogar em velocidade, né? E o Jean-Pierre não é aquele meia centralizador que masca a bola, né? Ele é aparentemente lento, mas ele faz o time andar. Ele toca com rapidez, ele dá um tapa na bola. Era a mesma coisa com como é que é? O Douglas. Douglas. Né? O Douglas Pifador, o pessoal comparava com o D'Alessandro, mas nunca teve comparação. O Douglas não ficava mascando a bola, enquanto o D'Alessandro masca a bola, fica lá meia hora com a bola e corre para trás há muitos anos. Mas tudo bem, agora já vai embora, graças a Deus. Tá? Então, agora para o Internacional. Tem que estar acontecendo. Mas não é teu ídolo, D'Alessandro? Não, foi meu ídolo, foi como de tantos, né? Só que as coisas mudam. Então, lá atrás, logo que ele chegou, evidentemente, era meu ídolo também, mas depois que passar do tempo, não tem mais condições. Tem horas que ele manda mais que o presidente, né? A questão não, física, o problema é que a verdade tem horas que ele manda mais que o presidente. que ele já fez campanha eleitoral e tu sabes bem disso. Já xingou 2 vices de futebol? Exatamente, então aí começam as coisas. Agora ele xingou os influencers. Sim, mas por isso que eu digo, xinga todo mundo. Mas aí que está, quem são os dirigentes que deixaram isso acontecer? E até é questão do poder, né? É ocupação de espaço, né? Não ocupou, alguém vai ocupar. Aí ele ficou ocupando todo esse tempo, né? Então, ele como pessoa, de repente, até tem culpa, de repente é quem se faz louco, né? E deixa a coisa acontecer. Dirigente fraco e outros porque também contam que depois ele vai fazer campanha. Não é para ele, porque é ídolo da torcida e tal. Mas dentro de campo, né, já há algum tempo, ele não consegue entregar aquilo que ele gostaria até, doutor, de repente. Né? Só para recuperar os números da eleição, para quem ligou a TV agora e para quem não acompanhou durante o dia. Alessandro Barcelos, 102. José Aquino Flores de Camargo, 92. Ginter Spode, 76. Cristiano Pila, 63. Eu recebi um recado aqui e eu não vou dar autoria nem nada, só vou... E recebi já no vir de Porto Alegre, no caminho eu já recebi. E agora recebi de outro mais intimamente ligado ao Intergrande. O coordenador da campanha recebeu 98 confirmações de votos, um pouco menos da força política da coligação. E aí, 98 confirmações com print de tela. Houve 22 traíras, segundo a análise, lembrando a frase de Manguita Fenômeno. Ai, traíra cá. Que mudaram na última hora. 22 traíras da Chapa 1. Que mudaram... Para deixar claro, Chapa 1 teve 22. 22. Chapa 22 que
penderam para o lado do Aquino ou até para o lado do Alessandro. E o que se diz e o que se apregoa é que, em troca de aprovação das contas no ano que vem, e aí teria... Eu não sei se só integrante do Intergrande, porque agora tem o Sem Fronteiras também, né? Tem o Inter Sem Fronteiras, e tem os Natos, mas eu sei que 98 mandaram ali e 22 não votaram. São vários rios com a mesma nascente. Isso. São vários rios com a mesma nascente. Isso. Aí sai o Sem Fronteiras, sai o MIG. Eu não sei mais quem é MIG, né? Eu sei que o MIG terminou hoje, né? Eu vindo para cá recebi também essa informação. E eu recebi de vários. Só que o número era 28, não era 22 que me passaram. Mas não sei, eu vou deixar com vocês aí, que vocês que são colorados. Para um interlocutador. Mas me passaram 28, vindo para cá, a mesma formação. Eu que sou colorado. Não, para um... Uma confirmação. Os 98 é o mesmo número correta, que me passaram. Né? Os 98 é o mesmo número. Mas os que mudaram na última hora seriam 28. Se bandearam pro lado do Não, mas aí é o seguinte, 22 conselheiros da base do Medeiros votaram em Alessandro Barcelos, me disse um interlocutor. Eu acho que alguns desses 22 votaram no Aquino. 22 da base do Marcelo Medeiros? Porque aí ganharia o Ginter junto com o Aquino. Então, para alguns, houve divisão, uns foram para o Aquino e outros para o Alessandro, e outros dizem que eles foram todos para o Alessandro, porque senão o Alessandro não iria para o pátio. Senão, essa versão parece mais plausível. Pois é, mas aí todo mundo... Então, quem elegeu o Alessandro, na verdade, não foi a junção dos três movimentos, foi o MIG. Foi o MIG. O MIG ou as vertentes do MIG, o sub-MIG, eu já não... Não, mas só tem o I9. O REC tem que entender que os movimentos são os que passam pela urna. Os outros se agregam, são esses grupinhos de conselheiros que estão lá, que ficam sempre aguardando para ver para onde é que eu vou pedir vaga. Quem passou pela urna foi o povo do clube, o I9 e o MIG. Eram esses três que passavam. Mas compor. Esses aí são agregados, meia dúzia sempre. Eles não têm como fazer uma chapa e ir para o pátio porque eles não têm voto. Então, esses aí que ficam como pêndulo. Buzina de avião. Buzina de avião, é isso aí. Bolso de pijama. É isso aí. Não eram 98... E muitos são qualificados. O pior é que muitos são conselheiros com qualidade. Não eram 98 confirmações, Gê? Não, eram... Sim. Tá, e a chapa que ficou em terceiro lugar, quantos votos 76. fez? 76. 22 é que 22 dá diferença, E até alguns me dizem que foram 13 da chapa do Norberto e mais 9 do MIG. Então deve ser 22, porque isso aí é matemática, né? É A menos B. Mas o Norberto não continua sendo o vice-presidente lá de comunicação da atual de gestão? Já não sei mais, ele pediu para sair do MIG. Não, saiu do MIG, mas da gestão não. É que está falando de vinculação com o Marcelo Medeiros. Agora, que triste fim, né? É um fim... Quem foi o maior derrotado? O movimento? Fernando Carvalho? Mas por que tu está fazendo a leitura que o MIG está derrotado? O MIG acabou. Mas só um pouquinho, o Aquino é da onde? Da onde saiu o Aquino? Da onde sai o House, que está primeiro vice? O Baldo... Tá, não. Todos, aí quem era você está concordando com o negócio de MIG 1, MIG 2, MIG 3, MIG 4, até o povo do clube já teve no MIG. Não, mas é exatamente isso, mas o povo do clube fez coligação, mas o povo do clube sempre teve o seu, mas teve no seu poder. Movimento. Não, teve no poder com também. Vários cargos. Não, mas eu estou dizendo o MIG puro, que foram de lá. Por exemplo, o Aquino, onde é que começa a campanha do Aquino? Dentro do MIG, quando sai a confraria. A confraria do MIG é dos conselheiros mais antigos do MIG, que começa. Então, esses conselheiros são MIG raiz, vamos dizer assim. Tá? Agora o Norberto que agora abre, é um MIG que não, vamos dizer assim, não é raiz, porque era mais moderno. Não é dessa ala. Aí o Norberto... New MIG. New MIG. Aí o Norberto está na gestão do Marcelo Medeiros. Então... Se o Marcelo Medeiros está lá, está vinculado ao Marcelo Medeiros, eu não sei, tu é um jornalista, eu te pergunto. Porque se ele está na gestão...
está na gestão e diz que saiu, essas questões aí ficou... Por isso que eu digo, são vários rios com a mesma nascente aí. Tá? Bom, de qualquer forma é o seguinte, daqui para frente vai ter que se discutir muito essa renovação do Conselho. Porque essa história do voto casado... o Conselho é que tem que mudar. Essa história do voto casado, ela existe. O sujeito que quer facilidade de raciocínio diz assim, eu voto 5 e 5. Né? Eu voto 3 e 3. Que são as duas chapas. Até porque muitos associados, eles não têm a consciência do projeto da chapa, do grupo de conselheiros, do auxílio que eles dão. Então, eles conhecem a figura do presidente, que está mais em evidência. É que naturalmente se destacam então, os que têm candidato à presidência. Eles não conhecem o nível de engajamento dos grupos. Sim. O associado em geral, não os que orbitam em torno dos movimentos, né? Sim. Então, naturalmente existe essa tendência, eu conheço fulano de tal, então eu vou neste grupo. Né? Mas ele não sabe... Talvez até tem um outro fator aí para essa eleição, porque como são tantas chapas, né? Então se são 11 chapas, 2 têm candidato à presidência, serão 9 chapas a pedir que não se vote na chapa do presidente. Sim, vai ser uma eleição diferenciada também pelo número, né, de chapas. Né? E eu fico pedindo aí, implorando ao nosso quadro social que olhe quem são aqueles que estão há muito tempo como movimento constituído e se apresentando e trazendo essas ideias há bastante tempo. A menos que tenha uma composição agora na sequência, bom, os grupos tais e tais vão apoiar, né, que tem alguma... Não, mas é que agora já estão escritas as chapas para o Conselho, então essas já não tem como fundir. Essas já estão escritas. No máximo que se eventualmente pode é declarar apoio ao Isso, mas a declaração de apoio pode fazer e a gente sabe que em troca de apoio tem o outro lado, tem as contrapartidas. Mas aí também, aí vai depender dos candidatos, né? Se eles têm interesse nisso e também se afinam com as ideias, né? Porque tem que ter um mínimo de digamos assim, de coerência programática. Olha aqui, ó. Chapa 1 é Juntos Somos Maiores, que é a chapa, agora não sei se quer dizer que é MIG ou não é MIG. Mas a 1 era MIG. MIG, mas tem a 1, MIG 1, MIG 2, MIG 3. Não, mas eu estou dizendo que o nascedor, se pegar o nome das chapas para o conselheiro, está renovando conselheiros que eram do MIG, tanto uma quanto outra. 3 chapas aí, pelo menos, a do Norberto... Agora que eu estou entendendo onde é que tu quer chegar. Claro, se pegar os conselheiros... Tu está pegando o legislativo. Claro, eu estou falando legislativo. Não é o executivo. Não, o executivo são 2 chapas cristalizadas, tá? É claro que o Aquino teve a mesmo nascedouro e a outra chapa, o Alessandro Barcelos, estava até ontem na gestão do Marcelo Medeiros, que é presidente MIG, e que era o MIG que controlava. Tá, mas doravante. Não, doravante é o seguinte, eu estou falando do Conselho. O Conselho, quantos MIG sobraram aí? Então, claro, vamos ver os conselheiros onde são. Os conselheiros que vão concorrer na chapa. Tu quer dizer o seguinte... A executiva não tem saída. É Aquino ou Alessandro. Claro, esse aí um dos dois vai ganhar. Mas a chapa 3 e 5 continua ainda com vício de origem, você acha? Sim, o do Norberto. De onde é o Norberto? Deixa eu ver qual é o número da chapa do Norberto. Que ficou na comunicação social com todos os consulados em contato com ele há vários anos de partido. Inter Sem Fronteiras é chapa 7. Bom, essa aí é do Norberto, né? Norberto Jacques Guimarães. Pois é, essa aí é MIG também. Se olhar de onde é que vem. Onde é que foi o trabalho do Norberto todos esses anos? No MIG. Então, como é que vai dizer agora? Não sou MIG. Tá, então aí já começou, na tua ideia... Não, na minha não. Os MIGs... O REC não é minha ideia, eu estou te perguntando. Tu é jornalista, tu conhece lá. Se ele é vice de comunicação social todos esses anos, com contato constantemente com todos os consulados, tá? E continua lá, ou até a última informação que eu tive, continuava lá. Mas mesmo que tenha saiu ontem. Como é que ele era do MIG? Ele coordenou o MIG vários anos, tá? E saiu agora. Então, agora, nesse momento que está começando a se dividir todo, saiu. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que terminou dizer o que MIG. não. Por isso que eu acho que terminou o MIG.
Porque mesmo que seja MIG 1, MIG 2, MIG 3, MIG 4, MIG 5, vai Estariam misturar. se dividindo. Não, vai misturar, porque são 150 Mas, não. Rec, todas as eleições internacionais, tu não vê que estão todos inimigos. Aí termina a eleição, estão todos no poder de novo. O que aconteceu com o próprio povo do clube? Era oposição, fez a Cláudia Barreira, no outro dia estava lá dentro da gestão. Não estava? Sim, mas isso é um Não aprendizado. estava com o futebol feminino, com o Schuldman, com a Nájila. Mas isso não é importante para conhecer o clube por dentro? Não, é importante para conhecer, mas é o seguinte, quando tu é eleito para fiscalizar, não é para trabalhar lá dentro. Por isso que eu digo, o vício é esse, que os conselheiros são eleitos e aí os 350 ficam aplaudindo. O Internacional vem ano a ano aumentando o déficit. Teve um ano que o próprio Sonda botou dinheiro lá para ajeitar por causa do Sonda Profut. puxa voto? Não sei se puxa voto, mas mas foi quem eu estou falando que a imprensa divulgou, não estou falando nem da realidade, porque eu tenho outra compreensão dos fatos, que eu não vou dar. O que a imprensa divulgou é que ele colocou 25 milhões para resolver a questão do Profut, certo? Então, vem acumulando déficit. E onde é que está? Onde estão os conselheiros que foram eleitos para fiscalizar? Vou dar um outro dado. O estatuto é claro, diz que o vice-presidente não pode ser vice-futebol. O que aconteceu? Se tirou o vice-futebol e um vice-presidente foi para o vestiário dar entrevista todos os dias. Ah, mas ele não é o vice-futebol. Na prática ele é. E quem é que está dizendo isso? Aí vem o Keller aqui no programa de televisão para dizer isso. Mas será que ninguém enxerga lá dentro do conselho? São 300 e... O estatuto não está servindo 50 conselheiros e ninguém diz lá, só um pouquinho, calma aí que isso está errado. Agora mesmo, quando queria, o doutor Sigma veio e disse, não, vamos trocar a data do coisa. Eu escrevi aquele artigo que tu leste, que é o princípio da legalidade. Nós temos que respeitar. Se quiser trocar a data, altera o estatuto. Mas eu não posso estar fazendo com chave, isso aqui não é um boteco de esquina que o dono manda e desmanda a hora que quer. É uma associação que tem mais de 100 mil sócios. Que isso? Nós temos que respeitar, é a nossa lei maior, nós temos que respeitar, porque agora, se eu não respeito isso, eu não respeito nada. Essa eleição teve algumas peculiaridades bem interessantes. Doutor Aquino, ele falou na Rádio Grenal também, mais de uma vez. Teria dito para o doutor Marcelo Medeiros, tudo não ia, tá? Eu não tem como estar em todos os lugares. Não, temos que dar os dados que nos dão. Exatamente, tem que dar fé no que as pessoas falam. O Marcelo Medeiros, o doutor Marcelo Medeiros, se queixou da eleição que ia atrapalhar o andar da carruagem. O Aquino disse que 2 vezes ele propôs para o Marcelo Medeiros, ele disse, eu não fico mais nem um dia no poder. Dia 31 de dezembro, eu saio. É até surpreendente uma declaração de quem é tão abnegado e queria tanto ser presidente, tanto é que se reelegeu e tudo mais. Aí não pode ficar mais 2 meses com 3 campeonatos em andamento, à época havia 3 campeonatos em andamento e o Inter com boas condições de ganhá-los. Bom, a versão do presidente é contrária, diz que não, que ele queria que a eleição ficasse para depois. Doutor Roberto Sigma. Ah, mas uma coisa é a eleição ficar para depois, outra é saber se ele ia ficar, permanecer ou não. Sim, mas daí assumiu o vice? Bom, não sei, doutor Aquino disse que eu até dou fé no que ele está dizendo, se ele disse que ofereceu para alterar o estatuto, né? Porque isso é matéria de alteração estatutária, não é de acordinho de papel. Isso aí tem que alterar o estatuto, porque senão qualquer associado entra na justiça para barrar. Isso aí tem que alterar o estatuto. Não, eu acredito, doutor Aquino, se ele disse que ofereceu, eu não vou colocar agora. Se o doutor Marcelo diz que não é verdade, bom, aí cria um impasse, porque eu também não posso não acreditar no que o meu presidente está falando. Né? Aí é que falam que o doutor Aquino se aproveitou para poder concorrer. Né? Que a coisa ia piorar e aí ia ter uma lacuna aberta. Coisas, eu fui um dos que questionei essa questão do doutor Aquino sair do conselho, da maneira que ele colocou, tá? Mas direito a concorrer... Todo mundo tem. É evidente que ele tinha mesmo sendo e se ele sentiu que era o melhor momento? Ele tinha todo o direito de concorrer, fez muito bem, tanto é que está no segundo turno aí. Né? Fez bem, era direito dele. O que nós questionamos lá, enquanto a nossa chapa surge amanhã, lá atrás, foi a maneira... Né? Porque não havia essa previsão no estatuto de que ele saísse licenciado, não existe essa figura. Quando o conselheiro é licenciado, se chama o suplente e depois ele pode voltar.
se chama suplente. Agora, presidente do conselho não se chama suplente. Se ele sair, assume o vice. Agora tem e a outra situação... São situações diferentes. Mas o direito de ele concorrer, isso jamais nós podemos questionar. Sim, e a outra peculiaridade, que fala, mas ele é recente dentro do clube, o Alessandro Barcelos tem 6 anos de internacional e já quer ser presidente. Também é legítimo que ele queira. Agora, a habilidade que ele mostrou para chegar rápido a concorrer e conseguir juntar 3 movimentos, o I9 sempre quis concorrer e agora entregou a chance para o Alessandro concorrer. O Convergência Colorada sempre quis concorrer. Quantas vezes falou que João Patrício iria concorrer, o Dani Dubin iria concorrer, só que o Dani Dubin é do I9. Mas o Convergência sempre quis concorrer, aderiu. E o Academia Colorada bota o candidato tendo 12 conselheiros. É uma eleição com peculiaridades. Mas aí, 2 coisas aqui se ressaltam, sobressaem nesse caso que tu citaste. Uma é a habilidade do Alessandro Barcelos, de ele chegar rapidamente... Por dentro. E o presidente dizendo que não sabia. Observa só, com tão pouco tempo... O presidente, eu vou te dizer uma coisa também, né? Eu não sabia. Rec, por favor, Rec. Com tão pouco tempo, ele conseguiu. Já outros 2, com tanto tempo lá dentro, alteraram o estatuto e se auto-excluíram. Sim. Então vejam que ele teve habilidade. Sim, os outros 2 estavam lá para fazer alteração e eles mesmos vedaram que eles podiam ser presidente, porque já estavam no Conselho de Gestão. Mas eu acho que o João Patrício não participou disso, mas acabou sendo atingido. Eu acho que... Bom, mas se eu sou vice-presidente e estou lá, tem uma reforma estatutária e eu não vou ver o que está acontecendo, se eu tenho pretensão de ser presidente, né? Também Quem o senhor acha que vai ser o homem do futebol do Alessandro? Agora, só para concluir, que essa questão do... Agora tu até no voto casado? Não é voto casado. Ou dos MIGs? Depois, quando eu voltar, vou te falar. Então vamos fazer intervalo. Aproveitar para tomar uma aguinha e tal, vamos refrescar a cuca. Então, para quem ligou a TV agora, nós estamos aí também transmitindo no Facebook e no YouTube, ao vivo. O Dr. Guinter acabou sobrando. É um acontecimento histórico. O MIG nunca sobrou do pátio, né, nos últimos anos. Não. O MIG puro já sobrou. Quando concorreu Vitório contra Marcelo, não, daí o Marcelo era MIG. Vê como é que esses MIGs... Eles... Tá, mas o Aquino é MIG, está concorrendo. O senhor vai abrir o apoio para o Alessandro? Não é. Só estou dizendo que fala do MIG. Não, eu estou tentando entender. Não, é que eu acho que o MIG está muito vivo, porque tem 3 chapas para o Conselho. E aí vem aquele problema, que depois eles tudo estão juntos de novo, como sempre. O senhor que acha, então, que 1, 3 e 5 é a mesma coisa? São, digamos assim, são da mesma família. Mas o Alessandro... Não, isso não impede. Eu tenho que deixar claro para o associado... Eu tenho que deixar claro para o associado que às vezes há ruptura e a ruptura é séria. Às vezes, realmente, os grupos separam e depois não tem mais conciliação. Né? Mas até agora, né, nós temos que analisar da onde a origem deles. Então, até agora, a origem é a mesma. Agora, não quer dizer que possa ter havido um rompimento tal que não haja mais conciliação entre eles. Isso pode acontecer, até porque nós estamos no momento desse esgarçamento que se dá ao natural. Porque quando um grupo fica tão hegemônico, né, chega um ponto que é natural que eles comecem a brigar entre si. Foi isso. Se fechou, inclusive, o próprio estatuto... Isso é igual família de italiano. O estatuto que bloqueou, e agora mesmo o regulamento eleitoral impede de fazer propaganda em rádio, jornal, televisão. Aí vem a lei de proteção de dados, tá? Lei Geral de Proteção de Dados, que impede, inclusive, de que o clube passe a listagem dos associados, como se fazia antigamente, com o e-mail e com o telefone. Ora, e aí a Comissão Eleitoral bloqueia tudo, e o clube não divulga para o quadro social. Então, deveria dizer, olha, nós temos o espaço que o clube vai mandar, então, para o associado o programa de cada chapa. Também não fizeram. Então, tudo isso para se proteger. Aumentaram para 6 anos, é para não sair mais de lá. Então, pessoal, se liguem, nós temos que trocar o conselho.
Tem que tirar o pessoal que está no conselho. Que eu disse porque no eles começo. ficaram fazendo tudo para se autoproteger e não sair mais de lá. Só que o resultado de campo não vem. Se nós estivéssemos ganhando tudo, que a finalidade principal do Internacional é futebol. Se nós estivéssemos ganhando tudo e dar um mandato de 10 anos, beleza, tá todo mundo feliz, ninguém vai estar ao contrário. Só vão ficar ao contrário de começar a perder. Mas aí que está... Eu digo, vários clubes caíram, inclusive o próprio Grêmio, quando caiu para a Série B, estava muito mal de dinheiro, então só caiu sobrando dinheiro. Então é tudo questão administrativa. E isso é essa hegemonia toda. Agora, vamos ver o que vai acontecer. O processo é lento, né? Como eu disse, dentro do processo democrático, ele demora, é lento. Mas eu peço, primeiro, não case votos. Segundo, vamos renovar o conselho. É isso aí. Olha aqui, ó. Chapa 1, Juntos Somos Maiores, é o MIG. E Chapa 2, Bandeira Colorada. Chapa 3, Reage Inter, que é a do Dr. Aquino. Chapa 4, do Povo do Clube. Chapa 5, Inter Pode Mais, que é a do Alessandro Barcelos, do Convergência e do I9. Chapa 6, Hegemonia Colorada, que é a dos antigos médicos, agora tem mais gente junto. Inter Sem Fronteiras é a 7, que é a do Norberto. Rede Gigante, do Rudinei Carvalho, é a Chapa 8. Chapa 9 é o SIC, Sócio Independente Colorado, que concorreu com vocês na outra. Estava conosco na outra. E Chapa 10 é a do Felipe Assunção, do André Miola, do Thiago Issa, do Keller Cross, que é o movimento sócio-deliberativo, união do sócio-deliberativo com a corda conselho, para se entender. Né? Chapa 10 surgiu amanhã. E Chapa 15 é movimento Camisa Vermelha. Por que não tem 11? 15. É pelo número, né? Escolhe o número, eles escolheram 15. Para ficar mais fácil de gravar. Talvez seja isso. Que é a do Charlon Fantinel, do Fernando Tuttenhagen e tal, que já estiveram aqui. Bom, e na sequência a gente vai dar espaço para quase todas as chapas, ou todas as chapas. Algumas a gente não sabe nem a origem direito, né? Mas a gente já está aí garimpando para que todo mundo tenha aqui espaço para debater. Sem dúvida alguma, vocês, pela quantidade de vezes que já disputaram eleição, tem uma boa condição de conhecer melhor o clube. E vários já ocuparam cargos no clube, né? Eu mesmo já ocupei vários cargos lá. Já voltamos. 8 horas. O Grêmio ainda carece de alguma posição assim para... Essa o senhor falou do meia, né, doutor Elvio? Seria a posição única carente? Da beirada o Grêmio tem até demais. Centroavante agora tem volante, dois. Né? Primeiro volante, porque eu diferencio o primeiro e segundo volante. Eu vejo hoje muita gente... Mas então o senhor acha que falta um titular ainda? Não, poderia ser o Lucas Silva acertando, mas é que eu não posso, em determinadas posições, eu não posso contar com um jogador só. Eu não posso ter, por exemplo, um goleiro. Eu tenho que ter goleiro até se tem 3. Eu não posso ter. Mas o goleiro... Eu não posso ter um zagueiro. Eu tenho que ter 2 zagueiros, porque são posições que vai ser expulso. Somatório de cartão amarelo vai ter suspensão, né? Lesão, porque a questão da chegada ali, a questão do arranque muscular, né? O zagueiro tem essa característica. O primeiro volante é o jogador que dá proteção ali na frente da zaga. Eu não posso ter um jogador baixo, eu não posso ter um jogador franzino, que não tenha condição de ganhar ou empatar no corpo, porque a gente sabe que o atacante vem, gira em cima do franzino e leva vantagem, sem fazer falta nenhuma. Então, no meu modo de ver, primeiro volante seria uma posição que eu investiria, né? Um jogador que... E sempre digo isso, né? Tá querendo fechar, tá querendo se retrancar. Não, primeiro volante que não é brucutu, que saiba sair. Mas que tenha característica e possa desenvolver adequadamente a tarefa também defensiva, que é a primeira dele. Primeiro defende, depois sai com a bola e ataca. Isso aí é o que está previsto para a função do jogador. Isso aí pode abrir qualquer livro, né? Não precisa. Né? Antigamente, né? Agora, se eu estiver jogando contra times de menor expressão, que vão ficar o tempo inteiro retrancados,
e eu vou ficar com mais tempo na bola, bom, eu posso até nem jogar com volante. O Barcelona tem jogos que não jogou com nenhum volante. Posso até me dar o luxo de abrir, mas não é a nossa realidade. Nós vamos enfrentar Flamengo, River Plate, Boca, Palmeiras, né? Que esses times, em determinado momento, eles não vão ficar atrás, eles vão atacar. Então, a minha preocupação, os laterais foram resolvidos, né? Tem 2 laterais nos 2 lados, com características boas. A zaga também está resolvida, a composição, né? Agora, a questão do meio de campo, né? Então, o Grêmio tem mais segundos volantes, tem um primeiro volante, no meu modo de ver. Então, nessa posição de primeira volância eu investiria. A questão do substituto o Pinhares, vamos ver, né? Se vai desenvolver, né? Porque a minha preocupação é Pinares ou Pinhares? Depende se está falando em português ou em espanhol. Mas tem que ver se tem o trema no N. Acho que agora não me lembro se tem. Eu acho que não. E a questão do centroavante, né? Eu acho que o Thuram, né? Que é a mesma coisa, Churin ou Thuram, depende se vai falar em português ou espanhol. O Thuram, né? Falando em espanhol, né? É o outro centroavante que chegou aí para revezar. Então tá resolvido. Então, se eu fosse investir em complementação de plantel, seriam essas 2 posições. Doutor Kelly Cross, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é altamente conhecedor. Olha lá o que o senhor vai me perguntar. O senhor é altamente conhecedor da matéria. Eu vou deixar para o senhor responder depois do intervalo, que é uma pergunta que eu acho que o ouvinte, o telespectador, vai entender. Se tem uma negociação intrínseca, onde 22 agiram para que no ano que vem se aprove as contas do Dr. Marcelo Medeiros, há no ar uma possibilidade, uma especulação de essas contas não serem aprovadas? Por qual motivo seria? Já voltamos. Muito bem. Quer responder agora ou quer tomar mais um? Agora. Então, só foram dois ou 3 reclames do Plim Plim aqui, né? Aliás, o Leandro Costa, que a TV estava de aniversário hoje e confundiu as minhas ideias. Eu comemorei ontem. Vamos fazer Kerb aqui, né? Tem comemoração todo dia, Jujuzinho. É a semana de aniversário, pronto. O bolo foi ontem, tinha docinho e tal. Mas como o Leandro, estou brincando, né? Não estava aqui ontem, óbvio que ele também tinha que celebrar, porque faz parte da história aí. Nós estamos tocando esse barco para frente aí com muitas ações, né? Agora em HD, transmitindo em mais frentes, né? O canal 513 da Vivo. Estamos também nessa operadora Tubarão, que transmite em HD no canal 182 na região carbonífera, né? E atinge mais de 80 municípios, inclusive a grande Porto Alegre. Já estávamos no 48.1 digital aberta, no canal 19 da TVN, também no 21 da NET, enfim, né? facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, e inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, cadeiracativa.com.br, para poder ter todo o conteúdo lá. A entrevista que nós fizemos aqui com o presidente Romildo, não sei se já chegou a 20 mil pessoas vendo, que assistiram, né? E tá lá, uma entrevista de 1 hora sem interrupção, né? Uma entrevista com um conteúdo farto, né? Tudo aquilo que eu corneteio no rádio e aqui e tal, ficou combinado com o presidente que ele ia responder ao vivo, que nós íamos parar de brigar por WhatsApp. Então é uma entrevista gostosa de ouvir, com algumas finas ironias. E com algumas... é que fica gravado, né? Isso, e algumas fica coisas... Gravado. Isso aí. Não, algumas coisas de correção de rumos, uma explicação, por exemplo, aqui ele explicou o contrato do Robinho, aqui ele antecipou que já tinha renovado com o Renato até o final de fevereiro, tinha gente celebrando como primeira mão uma semana depois. Então tá tudo ali, com muitas pessoas visualizando e tal, mais de 15 mil com certeza. Está pensando em abrir sua empresa, empreender e ser a sua própria fonte de renda? Conheça a Fornari. A Fornari te dá todas as informações necessárias e encaminhamentos para transformar seu sonho em realidade.
Fornari é o escritório de contabilidade instalado no Menino Deus desde 80, sede própria, fixa e permanente, dando suporte tanto a empresas quanto a pessoas físicas e ainda na contratação dos seus empregados domésticos. Fornari atua em todas as áreas da contabilidade e também com assessoria jurídica, com todo o suporte que possa ser necessário a todas as dúvidas e necessidades. Os clientes da Fornari encontram a responsabilidade de quem labora há longos anos no ramo, sem nunca se descuidar ou gerar insegurança em todos os serviços prestados. Fornari, um abraço para a doutora Rosa, que está lá labutando lá há 40 anos no mesmo lugar e com cada vez mais credibilidade. Exclusiva pisos laminados, vendas e instalações, mão de obra própria, até 10 vezes no cartão. Conheça as novidades em exclusivars.com. Na Sertório 6935, o telefone 99-132-0722. Facilite sua reforma, conte com a Exclusiva. E aí vem a parte boa. Pode andar por tudo, mas ao final da história tem que ser lá, porque bate qualquer oferta da concorrência e com a melhor qualidade. E vem aí loja nova, hein? Mediar Brasil, mediação e arbitragem, a solução para conflitos e controvérsias com acordo entre as partes. Você, corretor, advogado, engenheiro, administrador, jornalista, também pode exercer esse papel de mediação tão importante. Conheça o curso de capacitação de mediação e arbitragem, mediarbrasil.org, e inscreva-se para a próxima turma. Mais informações, envie o WhatsApp agora, 99-737-3735, fale com o Helder. Alhopan, pão de alho é Alhopan, agora tem o picante também. Tradicional pão de alho do Rio Grande, mais de 10 anos no mercado. O melhor sabor, com alho natural, picadinho na hora, requeijão de primeira e queijo parmesão. Quer dizer, não tem esse negócio de vir de navio, vir de avião, é o pão de alho daqui, Alhopan. Receba bem os representantes, porque é o melhor pão de alho para acompanhar o seu churrasco. 3557-5376. Uma vez o meu sogro, nesse negócio de churrasco moderno, meu falecido sogro, né? E uns não gostam muito de carne e tal. Aí começamos aquela história de fazer cenoura na grelha, batata no espeto, pão. Acaba sendo até mais econômico. Agora está tudo caro, né? Agora, né? Nem vou fazer aquele trocadilho do tá tudo tão caro, porque daí fica bagaceiro, né? Mas tudo está caro, pronto, né? Para usar o verbo certinho, daí não fica abagaceirado. Mas aí, lá pelas tantas, serve uma cenourinha para o sogro, serve batata para o sogro, serve pão. Diz, aqui, eu não vim aqui, eu vim aqui para comer carne. Tomei nos dedos, né? Ele quase não falava, mas quando falava era cabalístico. Mas é uma alternativa boa para acompanhar a carne, né? Não, e tem gente que não gosta de carne. Colocar os vegetais e assar, e uma cebola para assar, um tomate, fica maravilhoso. E fica mais econômico. A carne tá complicada a coisa, mas... E tem gente que não come carne mesmo, né? Eu tenho uma filha que não come carne. Então é pimentão recheado, é queijinho, é não sei o quê. O cara vai, né? Para não levar, vai o assador, né? Mas não pensou em mim. Eu também faço parte da família. Isso é igual o cara que não bebe, né? Não, tem um chazinho aí, vai por raio, compadre. Mas... E aí, posso responder? Claro, deve. Tem bastante tempo. Essa tua questão, muito pertinente, com muita argúcia ela foi formulada. Tu acha que tem maldade implícita também? Né? Não, eu até acho que essa maldade pode ser inócua. Porque, mesmo que tenham cogitado isso, primeiro que eu não acredito que haja uma motivação, a não ser que... Então é trairagem pela trairagem mesmo. Pode ser. É que a minha curiosidade na colocação que colocaste é se poderiam para trocar por uma eventual aprovação se há motivo para não aprovar as contas. Bem, pode ser que tenha a questão do endividamento, a questão do Profut, que tem um limite. Né? E se não conseguir contornar essa situação,
evidente que aí pode ter a reprovação de contas. Seria um motivo, porque já houve o alerta daquela outra situação que foi socorrido na última hora lá com 20 e tantos milhões. Então isso poderia ser. Mas aí vem a importância, REC, da renovação do Conselho, porque uma nova composição do Conselho poderá examinar essa questão das cotas, se eventualmente não estiver bem colocada, com total independência de uma chapa viciada, que são esses mesmos que estão lá alterando o estatuto para não sair mais de lá e permanecer sempre os mesmos. E fazendo, como diz, uma eleição que pela lei de proteção de dados não pode passar os dados e não se abre espaço nenhum para debate, para que se consiga chegar ao quadro social. Então é uma dificuldade muito grande. Isso me parece que é uma vantagem que acabam tendo aquelas chapas que já estão lá dentro. Então, tu percebeste que poderia ter. Eu até, primeiro, não acredito que tenha algum tipo de negócio como foi da outra situação daqueles que estão respondendo já na justiça. Mas a especulação está surgindo de dentro do MIG. Bem, mas se houver isso, aí... Para ver o que é o tamanho do racha e o tamanho da insatisfação. Com maior necessidade, então, de que se altere radicalmente essa composição do Conselho Deliberativo. Porque se há isso que se está correndo, que eu estou sabendo agora, tá? Então, com maior importância, maior necessidade, a renovação do Conselho. E mais, o Conselho tem que ser renovado, porque até agora está terminando essa gestão e não se tem a notícia da ação de ressarcimento de danos que deveria ser proposta pela presidência contra aqueles gestores que estão respondendo criminalmente na justiça pelos desvios. Se as ações foram ações penais já impetradas, naturalmente o clube também tem, porque o clube é vítima, então o clube tem que, através de quem representa juridicamente, judicialmente o clube, a presidência, e aí são 5 presidentes... Tu está querendo me dizer que vão aliviar? Não estou dizendo, eu estou dizendo que o Conselho tem que cobrar. E o Conselho, historicamente, já fizeram isso, e o Conselho amigo não faz. Historicamente já fizeram isso em muitos clubes. E tem a questão da prescrição também, né? Sim, mas porque por isso se ficar esperando um processo para depois colocar o presidente Guerreiro foi condenado no Grêmio. O presidente Guerreiro foi condenado, nem sobrou nem do Conselho. O Pífero ainda sobrou do Conselho. Mas por isso que eu digo que há necessidade de um Conselho independente que possa cobrar da presidência o ajuizamento dessa ação de ressarcimento. O clube foi vítima e tem uma ação penal correndo, tá? Então a ação penal... prescrição correndo. E a prescrição bem lembrada. Se não cobrar... Também está correndo. Mas aí é que está a prova penal. E a prova penal... Não, mas é 5 anos, né? São 5 anos. Parece que para esse caso sim, eu não tenho certeza. Prova penal, e agora o ano que vem. A prova penal ela é mais rigorosa, portanto ele pode ser absolvido por insuficiência de prova, mas a prova civil ela é mais tênue. Então, poderá ser condenado no cível ao ressarcimento, não necessariamente ter uma condenação criminal. Agora, claro, a condenação criminal faz coisa julgada no cível, mas não há necessariamente esta necessidade da espera. Não precisa ficar esperando. Ao contrário. Tem que ser ajuizado. E até hoje não se tem notícia do ajuizamento. O presidente tem que entrar com a ação em nome do clube para ressarcir. Não precisa consultar conselho nem nada. Ele pode consultar, sempre se consulta para ter uma garantia a mais, mas não necessariamente. Mas por que não se faz isso? Pode consultar. Mas aí é porque o conselho não cobra. O torcedor pede que para fazer. Mas o conselho... O Ministério Público trabalhou 3 anos em cima disso. Mas o Conselho Deliberativo, ninguém está lá para cobrar. Por isso que eu digo, essa vinculação do voto é perniciosa. Nós temos que renovar o Conselho. Mas eu acho que a partir de hoje já dá uma estremecida. Mesmo que, eu concordo contigo, que ainda ficarão algumas figurinhas carimbadas, porque elas se protegem de uma maneira ou de outra, se espraiam, alguns colocam genros, outros colocam filhos, outros colocam agregados, e eu vou parar por aí, porque eu estou conhecendo a distribuição bem legal. Já voltamos. 8h19, carne de qualidade, preço bom, é no Shopping do Frango. Aqui em Canoas, compre pelo WhatsApp, que o Shopping do Frango entrega para você.
somente para Canoas. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango, fica na Avenida Boqueirão, 3367, aqui em Canoas, 98913-9681, telefone está na tela, curta no Facebook, @Shopping do Frango, Canoas, tudo junto, shopping com 2 P's. Tedox, linha de mais de 60 itens, sabe lá o que é isso? Vernizes, tintas acrílicas, impermeabilizantes, e vem novidades aí. Tedox proporciona mais qualidade à sua obra. Exija produtos Tedox, a tinta dos gaúchos. Saiba mais em tedox.com.br ou ligue 3490-4475 Tedox. Consórcio Imobiliário da Demilar é certeza de bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Está aí, Ademilar, a certeza de um bom futuro. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Olina, seu bem-estar natural. Olina nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. O slogan antigo da Olina era: com Olina você engole todas. 8h21 mais 30 segundos. O Grêmio vive tudo pacificado. O plano para a substituição do Romildo já começa a ser arquitetado, porque é um nome pesado para substituir, né? É uma lacuna complicada de preencher. Como é que se trabalha isso nos bastidores, em se sabendo que vocês são extremamente organizados? Muito, muito complicado, né? A substituição, o presidente Romildo, não sei se é o primeiro ou o segundo maior presidente da história do clube, né? Eu acho que depois do COF, né, o presidente Romildo é a maior figura, né, da história, né, do clube, né? Não só pela questão de pelas conquistas e pela gestão, né, que hoje é muito mais difícil, né? Hoje é muito mais difícil daquela época. Naquela época se dava cheque e vai pagar não sei quando, né? Vinha dirigente lá que botava lá, dava um apoio. Mas terminar o Olímpico e ganhar o primeiro campeonato brasileiro, tirar no interior, como disse o naquela presidente época, anterior, se ia no interior do estado, se comprava um balaio de jogador por um dinheiro que a dupla Grenal tinha, e eles não tinham nenhum poder aquisitivo e não tinha concorrência, porque as pessoas não viam os jogadores, e desses 10, 2 davam certo e pagava tudo e sobrava. Era ou não era assim? Se comprava jogador a balaio, né? E era barato. Hoje não. Hoje um jogador do interior ali que desponte ali com 16, 17 anos, o Barcelona está levando. Se for um... O Grêmio contratou, né, o Cuca do Juventude. O Internacional contratou o Simão do Juventude, né? O Internacional uma vez contratou o Gardel do Atlético Paranaense, contratou o Tião do Santa Cruz, zagueiro, né? Tinha um outro que era zagueiro também, que veio do interior, que estava... O Internacional contratou o Mujica. Bob. Contratou o Mujica, que marcou o Alcino, a estrela de Belém, jogando pelo Saviana. E quando o Mujica saiu de campo, o Alcino fez o gol. Depois o Mujica voltou e o Alcino não fez gol mais. Ganhou 1-0 o Grêmio Uruguaiana, ganhando o Saviana. E aí o Internacional contratou, mas ele treinou, acho que 1 ano no Internacional, depois o Internacional dispensou. E sabe que ainda se contrata muitos jogadores do interior, mas às vezes nem se aproveita. O Internacional contratou Benhur
do Cruzeirinho nem aproveitou. Mas Contratou é que hoje... o Jô, aquele do São José e do Cruzeirinho, nem aproveitou. Mas é que hoje a quantidade de profissionais olheiros... O Juca do Guarani de Venâncio Aires. Tem outro Aires. nome hoje, não é mais olheiro, me fugiu o nome. A quantidade de Garimpador? de profissionais, de tudo que é lugar, que prospectam, né? E que tem planilha, que faz tudo, os jogadores, onde um jogador despontou, já tem vários ali. Então hoje é muito mais difícil conseguir fazer isso. E na questão financeira... Então, só na hierarquia, coloca o presidente Koff, coloca o presidente Romildo, depois é que vem o presidente Donato. Sim. E na questão Mas eu não estava dizendo que o presidente Romildo não é um grande presidente. Sim, certamente é um dos grandes presidentes. E o Renato, agora contra o Goiás, vai ser o técnico que mais vezes treinou o Grêmio. Sim, passa o Oswaldo E logo Bola. ali o Abelão, se resistir, né, não sei se vai resistir, vai passar o Teté. Então, nessa questão da... E tu sabe disso, quantas vezes lá atrás eu gritei dessa questão da gestão ousada, né? A gestão onde os presidentes não se importam no seu lastro, no seu tamanho, gastam para depois as gestões futuras pagar não sei como, e aí quebram os clubes, e aí os clubes passam, olha o Cruzeiro, passam períodos, né, de dificuldade financeira até se levantar, né, e o presidente Romildo conseguiu fazer esse trabalho. Quantos clubes hoje no Brasil passam de mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano, com a diferença positiva, não tem déficit, tem superávit? Quantos clubes no Brasil trabalham com superávit? É 2 ou 3? Eu acho que um só. Eu não sei se não é só o Grêmio. Não sei se não é só o Grêmio. Talvez tenha períodos que é um outro. Então é Mas muito. o Grêmio ainda é superavitário? Sim. Com essas últimas contratações? Eu até... Porque teve as vendas Sim. dentro desse ano, né? E aquela previsão lá do início do ano acabou se compensando com as vendas. Teve o diferimento dos salários para o outro ano, que agora com a venda do Everton já foi antecipado, né? Então, essa questão de gestão financeira é muito difícil fazer o que o presidente Romildo fez e está fazendo, né? Eu considero isso aí um feito fora do comum. E outra, segurar para não ganhar nada é uma coisa, né? Agora, segurar e ir ganhando, né? Então, parecia impossível. É quase impossível. Parecia com a encrenquite da Arena, parecia que ia degringolar de vez. Bom, agora já está fedendo, vai feder mais. Esse é o velho foguinho, né? Com conhecimento e pouco dinheiro, tu faz futebol, né? Ou com muito dinheiro sem conhecimento. Dizia o foguinho, não necessariamente um excludente do outro. A coisa que eu mais gosto do foguinho é a história. Mas assim, do show. Quer saber o sucessor do Romildo? Quantos prefeitos tem lá no Conselho do Grêmio? É só pegar um que foi prefeito, o Romildo, antes de ser o Romildo presidente do Grêmio, era só o Romildo ex-prefeito, né? Mas sabe que isso pode ser pejorativo? Mas ele a capacidade era administrativa. Conhecido, ele não era conhecido no interior, como gestor os caras batem de na futebol. janela, tem que resolver o problema do cano lá, da luz, da rua. Eu tô falando e no sério, ele não eles era... cobram na cara, não é que ele aqui, que o prefeito se fecha. Vão lá no bar onde ele toma o Steigerzinho dele. No interior a coisa, o sapato aperta, né? Eu não estou dizendo que ele não era um bom prefeito, ao contrário, ele era prefeito, mas não vai fazer o reconhecido sinal como, com as duas mãos? não como administrador de clube de futebol. Agora ele é reconhecido. Não vai encerrar o programa com as duas mãos erguidas? É 10. Surge amanhã, chapa 10. Chapa 10, surge amanhã. Até segunda.